posso falar sobre os basidiomicídios? Que por analogia eles vão ter também corpos de frutificação, que por analogia também com a divisão ascomicota, eles também podem ser vistos a olho nu, que são os clássicos, né? Nesse caso aqui, os cogumelos, eles estão dentro dessa classe. A divisão basidiomicota, né? Ela tem 3 classes importantes, né? Reficofágia, né? Reino, divisão, classe, né? E essas 3 classes que eu vou falar para vocês nessa aula. Eu vou iniciar aqui a falar sobre a divisão basidiomicota, tá ok? Então, os basidiomicetos, eles também, né, eles produzem esporos sexuais, só que esses esporos sexuais agora são chamados de basidiósporos. Eles são produzidos nas extremidades do que a gente chama de basídias. E esses esporos, eles são exógenos. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter uma particularidade que no topo dessas basídias, vocês vão ter esterigmas, aonde elas vão, de certo modo, produzir esses esporos para a parte externa, liberar para a parte externa. Então, quando você vê um cogumelo, para a parte voltada para a terra, o solo, o emênio é direcionado e as basílias também são direcionadas. Se na aula anterior eu falei dos ascomicetos e os ascósporos estão dentro de uma bolsa que é jogada para cima, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês, eles lembram um tridente. Sabe aquele tridente que a gente usa para mexer com feno? E nesse tridente, que são chamados de esterigmas, vocês vão ter 4 pontuações, em alguns momentos vocês veem essas pontuações equidistantes, e vão liberar 4 basidiósporos nesse caso, tá? Então, quando a gente fala dos basidiomicetos, não são todos os basidiomicetos que são visíveis a olho nu. Então, existem aqueles que são visíveis a olho nu, que são os macrofungos, assim como existem macrofungos na divisão ascomicota, que seriam o que a gente chama de cogumelos, né? E cogumelos também é um termo que pode ser dado para os ascomicetos. Mas a aula agora é sobre basidiomiceto. Então, a classe basidiomicetes abrigam os cogumelos, toda a diversidade de cogumelo que nós temos no planeta. E a classe teleomicetes abrigariam os fungos causadores de ferrugens. Então, uma forma fácil de vocês observarem essa interação são fungos que só vivem em plantas vivas. E, lembre, ferrugem não é a amarelinha, a ferrugem, né, do metal, que é fruto da oxidação, né, do metal. Nesse caso, é um fungo que interage com a planta que vai produzir um pó amarelado. É um fungo, olha que engraçado, se vocês forem pegar registros bíblicos, vocês têm lá algumas passagens da Bíblia que falam, né, a respeito desses fungos. É uma doença considerada muito antiga, né, porque você tem essa característica. O trigo, né, no início do desenvolvimento da agricultura, ele sofreu e sofre até hoje de uma doença que é um fungo causador de ferrugem, que produz esse pó amarelado. Então, o oídio é um pó branco, a ferrugem é um pó amarelado, amarronzado. Vocês vão encontrar, você toca no dedo, o seu dedo fica amarelado, mas não tem problema nenhum, tá? Esse fungo é um fungo que ele é fitoparasita. Se encostar no dedo, não tem problema de causar alguma infecção por essas ferrugens. E os ustomicetos, assim como a cor, né, o nome, ele provoca uma doença chamada carvão. Então, o próprio nome está falando, você toca, parece que você tocou no carvão. A massa dos esporos deixa a mão toda com a cor muito negra, escura. Então, tem uma doença que dá em milho, que é o que a gente chama de carvão do milho. Tem uma doença que dá o chicote, né, a doença do chicote em cana-de-açúcar, no broto da cana-de-açúcar, é uma doença chamada de carvão, que também são exemplos de fungos que são parasitas obrigatórios. Eles só vivem em hospedeiros na planta viva. É claro que eles formam estruturas de sobrevivência sexuais que permitem com que eles fiquem sobrevivendo nos períodos de entre-safra. Então, eles têm uma parede mais espessa, os esporos sexuais. Então, esses 2 grupos causam essas 2 doenças que são, os fungos se adaptaram para causar doenças em plantas.
e não ao homem. No caso dos cogumelos, nós temos cogumelos que são, que causam, que são utilizados para a cura do câncer. Existem cogumelos que matam, são altamente, produzem alcaloides, produzem substâncias químicas que podem matar. Existem cogumelos, algumas espécies que podem produzir substâncias alucinógenas, né? E cogumelos que têm toda uma propriedade alimentícia, uma outra fonte de proteína. Vocês sabem que, né, as pessoas que discutem a questão de não comer carne vermelha, as fontes de proteína, elas podem ter uma lista de plantas, né, que podem substituir a alimentação à carne animal, e o cogumelo é uma segunda opção. Algumas espécies de cogumelos que são comestíveis, uma segunda fonte de opção de proteína que não seja de origem animal. Então, tem muitas pessoas, inclusive até, esses dias eu estava olhando, tem atletas em que você tem uma dieta em que eles não utilizam mais as fontes de proteínas de origem animal. Então, as fontes de proteínas têm várias espécies vegetais. Se vocês quiserem, eu pesquiso na internet, coloco para vocês. E o cogumelo, ele tem um grande apelo midiático em cima dessa substituição de fonte de proteína que não seja, né, proteína animal. Então, os grupos, né, de pessoas que se alimentam somente por vegetais ou veganos, as várias categorias que tem, né, que não fomentam a questão do consumo de carne, né, de carne animal, né. Então, essas três divisões, elas vão ter basídeas que são clavadas, no caso da classe dos basidiomycetos, e as basídeas chamadas segmentadas, né, que é o caso dos carvões e das ferrugens, tá? Então, ambos, a gente está falando da divisão basidiomicota, as suas classes possuem basídeas. E a diferença entre as suas classes, né, é que a basídia é clavada, no caso dos basidiomycetos, eu vou mostrar para vocês, e aqui a basídia ela é dividida, ela é repartida por um segmento, por um septo. Eu falei na aula passada sobre septação, então aqui vocês vão observar também a presença de uma septação. Então aqui é a diferença, ó, isso é a segmentação, ó. Esse aqui é de um fungo causador de ferrugem. Quando ele germina, o teleósporo, ele vai formar, isso tudo aqui se chama basídia, essa pontuação aqui, onde está presente é chamada de esterigma, e essa bolinha que vocês estão vendo aqui, ó, que se desprendeu, é o que a gente chama de basidiósporo. Aqui é o que a gente chama de uma basídia clavada, que é de um cogumelo. Então, isso aqui, na verdade, ele fica de cabeça para baixo. Então, aqui é chamado de basídia, isso aqui é chamado de esterigma, e isso aqui é chamado de basidiósporos, que seriam os esporos, que estariam em grupo de 4, que vocês vão encontrar diferenciando as três classes desses fungos. E essa é a morfologia desses basidiomycetos. Vamos ver se vocês aprenderam? Então, me falem aqui, ó, qual que é o nome disso aqui, gente? Digitem para mim. Qual é o nome disso aqui? Isso aqui que está no topo, então. Ó, qual é o nome disso aqui? Ó, isso começa com B. Qual é o nome disso? É o esporo. Como que é o nome do esporo? Isso, Maiara. Então, o esporo, ele fica sustentado por uma conexão. Esse elemento pontiagudo aqui. Alguém conseguiu capturar o que é? Eu falei talvez eu falei muito rápido. Alguém sabe o nome disso aqui? Aonde vai, na verdade, eliminar, produzir o basidiósporo, que a Mayara falou? Alguém sabe esse elemento pontiagudo aqui, que sustenta? Ele se chama esterigma. Bom? E isso aqui agora, que vai dar o nome disso aqui, como que se chama? É uma basídia segmentada, e aqui uma basídia, ó, não tem divisão, né? Então, uma basídia clavada, ela tem uma clava, que é... Quem tem basídia clavada mesmo? Alguém lembra?
que vocês gostam para fazer estrogonofe, que são o caso dos basidiomicetos. E quem tem basídia segmentada são os fungos causadores de ferrugem, que são os teliomicetos e os customicetos. Em outras, né, por outras palavras, seriam fungos que apresentam, que causam, né, ferrugens e carvões. Eles apresentam vasilhas clavadas. Anotem isso no caderno de vocês, tá? Essas coisas que eu coloco no chat é para dar mais um reforço para que vocês verifiquem esses elementos que diferenciam as três divisões, tá? Então, agora, né, estudando essa primeira classe, que é a classe dos basidiomicetos, são os cogumelos. Então, o que acontece no cogumelo? Isso aqui, ó, é onde está isso aqui, só que ele está de ponta cabeça, né? Ele vai estar aqui para baixo. Então, isso aqui é o himênio. Esse aqui, em cima, é o que a gente chama de pílio. Esse aqui, ó, é a estipe. Tem a volva que fica embaixo, né? Só que a volva não está sendo visível. É como se fosse a sementinha da onde ele começa a se desenvolver. E ainda tem o véu universal, só que esse fungo aqui não tem o véu universal. Aqui ele está, ó, o véu universal. Tá bom? Isso aqui, como é que é o nome? Vamos ver se vocês sabem. Isso aqui é um fungo comestível. É o champignon de Paris, produzido comercialmente. Essa parte de cima do cogumelo, como que a gente chama? Você cola no chat. Ilho. Essa parte de baixo é o himênio. É a mesma coisa que a área fértil do fungo. E o véu universal, ele fica no meio, mais ou menos. É uma ornamentação. Alguns fungos podem possuir, outros não. Esse aqui não tem, ó. Que a gente chama de véu universal. E vocês vão encontrar também a estipe, que seria o elemento que sustenta, né? E aí eu poderia colocar uma pergunta para vocês. Vocês já viram o orelha de pau? Orelha de pau, ele não vai ter estipe. Vamos ver se eu tenho aqui algum. Ó, esse aqui é um exemplo de um fungo que não tem estipe. Ó, fungo estipitado, ó, estipe, olha que grande, né? Estipitado, ó, esse fungo tem estipe. Orelha de pau é esse aqui, ó. Né? Esse aqui também é um outro tipo de fungo, que fungo chamado ninho de passarinho, não parece um ninho de passarinho? Ele tem vários cogumelozinhos dentro desse cone no interior. Tá? Tá bom? Então, aqui, fungos estipitados, aqui ele ainda vai ter um pouquinho, aqui na foto não ficou, mas ele vai ter uma estipe bem pequena, o himênio para baixo. Reparem que o pílio, ele é todo piloso. Aqui, né, o outro tipo de corpo de frutificação que vocês vão ter, em que a superfície pode produzir mucilagem, pode ser tricomada para esses gêneros. Aqui é estipe, né? Aqui no interior vocês vão ter o himênio, tá? Então, exemplos de fungos pertencentes à classe Basidiomicetes que são estipitados. Aqui, né, são cogumelos um pouquinho menores. Aqui são exemplares que produzem bioluminescência, então no escuro eles brilham e eles têm essas estipes. E olha o pílio aqui com a presença de tricoma, né? Que interessante. E aí podem ter colorações diferentes. Aqui a volva na base. Reparem que esses gêneros aqui, ó, eu não estou vendo o véu universal ainda. Esse aqui, ó, ele tem um mecanismo que é a produção de uma mucilagem para atrair, às vezes ele tem odor, e ele atrai o inseto. E aí o inseto vem, e ele pode ficar aderido, ou então ele pode pairar para tentar pegar algum componente aqui no himênio e liberar esses esporos, transferir esses esporos a longa distância. Tem um mecanismo de disseminação. Ou até mesmo de causar a morte, né, dos insetos, já que é uma mucilagem e as asas podem ficar presas. Né? Na verdade, o professor não sabe explicar a função
ecológica dessa mucilagem produzida aqui na superfície do píleo. Píleo em cima, embaixo himênio, estipe, o véu universal não tem, a volva é aquela bolinha que tem na base aqui do cogumelo. Eu devo ter uma explicação. Esse é mais à frente. Esse aqui é um outro tipo de corpo de frutificação, uma variação. Essa aqui são musgos e não tem aqui a região do himênio, que é lamelar. Os orelhas de pau, eles popularmente são conhecidos. E esse aqui é clavulária, clavularina, não lembro o gênero desse cogumelo, mas ele tem um corpo de frutificação todo alongado, um pouquinho fora do padrão que a gente vê dos cogumelos que a gente encontra. E ele está decompondo aqui a serrapilheira. Aqui, a auriculária, né, um outro exemplo de fungo que lembra um pouco a orelha, orelha, tá? Ele é bastante flexível, meio que cartilaginoso, e você vê que ele é muito, muito interessante, esse gênero. Eu acho que a auriculária é um ascomiceto, eu não me lembro. E aqui, ó, a parte do himênio é voltada para baixo. Acho que o professor falou errado aqui para vocês. O gênero auriculária, se não me engano, é um ascomiceto, tem que pesquisar. Mas nesse caso aqui, a região do himênio ela é voltada para baixo. Tá? É um outro tipo de conformação. Esse daqui também, um basidiomycete, é um fungo também bastante particular. Ele está dentro de uma classe, dentro da classe dos basidiomycetes, reino, provavelmente uma ordem particular, pelo fato dele ter esse tipo de conformação, de terem vários, como se fosse cogumelozinhos no interior dessa frutificação. Isso também é um basidiocarpo e é visível ao olho nu. Então, aqui em cima você tem um píleo, essa região aqui é chamada de himênio. Isso aqui que eu falei para vocês é o véu universal, a estipe do cogumelo. Isso aqui é o que está meio que dando uma base para o cogumelo, a gente chama de volva. E essa região do himênio, quando você amplia, ele vai ter essa conformação, onde aqui vocês vão ter vários, ó, eu tirei uma foto, vou ter vários dessas basídeas, ó, isso é a basídia, aqui é o esterigma, aqui só tem 3, né, mas são 4 basidiósporos que são formados nessa basídia. Então, é um momento, desse cogumelo, ele libera esses basidiósporos, ó, vários basidiósporos, e lembrando que esses basidiósporos são oriundos de um processo sexual, igual ao processo sexual que eu expliquei para vocês, envolvendo plasmogamia, cariogamia, depois meiose, lá para os ascomicetos, também ocorre para os basidiomycetos, tá? Aqui, né, dentro dessa classe, esses cogumelos, ó, o que acontece? As duas hifas, os basidiósporos caem, então, ó, vermelho e amarelo. Então, seria como se fosse positivo ou negativo, ou geminação desses basidiósporos vão formar hifas que geneticamente são diferentes. E aí, mais tarde, eles se encontram, ó. Existe uma fusão desses micélios compatíveis. Então, toda vez que vocês encontrarem na natureza um cogumelo, significa que duas hifas no solo compatíveis se combinaram. Ó, veja que ela tem uma célula aqui dicariótica. Então, aqui a célula dicariótica, ela se entrelaçou. Então, todo esse corpo de frutificação, com essas partes que o professor acabou de falar, eles são frutos dessa combinação entre essas hifas compatíveis, como se fosse um encontro de uma estrutura masculina e uma estrutura feminina. E aí, aqui nessa região fértil, a região do himênio, existe uma fusão de núcleos, onde ocorre a fecundação para a formação da basídia, né, desenvolvimento da basídia, e nessa basídia, ó, então aqui tem os dois núcleos, eles se fusionam e depois eles ocorrem, né, reduzem o número de meiose zigótica, e aí são 4 células que vão ocorrer aqui na basídia, e essas 4 células, elas vão migrar, vão sair, meio que se expelir para formarem os 4 basidiósporos, onde 2 são de um tipo e 2 são de outro, né? E que vão, depois, mais tarde, serem liberados num momento mais oportuno, no momento que tiverem férteis para serem liberados, né? Aqui, né, então, a hifa, que tem 2 núcleos, né, que se fusionou aqui, então ela vai ocorrer a meiose, fusionou o núcleo, formou um zigoto,
e aí ocorre uma redução, né? Então, ela é 2N. Então, ela vai ocorrer, vai voltar a ser haploide, igual o que eu falei dos ascomicetos, ocorre uma redução do número de cromossomos, e aí ele se duplica. Aqui também teria uma outra fase, se duplica, originando as 4 células. E aí essas 4 células, elas vão, cada célula aqui dentro da basídia vai dar origem, vai originar o basidiósporo, tá? Falando isso a respeito da fecundação dos basidiomicetos. Aqui, então, as diferentes ordens dentro dessa classe, né, desses cogumelos, né, agaricales, né, as formas que vocês vão ter da basídia. Então, a basídia, que eu falei para vocês, ela é um elemento que vai ter uma morfologia diferente, né? Então, esse aqui seriam ordens de cogumelos, agaricales, né, agáricos, exobasidiales, tulasnelales, tremelales, auriculares. Reparem, né, a divisão. Aqui, ó, então, se vocês estão vendo uma basídia septada, você já sabe que não é um cogumelo, né? Então, aqui, esses 3, né, a gente está se referindo, né, a fungos que são, ou, né, pucciniares, fungos causadores de ferrugens, fungos causadores de carvões, né, e aqui, né, um outro grupo de fungos em que a basídia, né, pertencente à ordem auriculares, que a basídia é segmentada. Ó. Daqui até aqui, a basídia não é segmentada.